identificação não for clara. Responde ainda o comerciante, se não cuidar, se não preservar adequadamente, conservar adequadamente produtos perecíveis. Aí também responde o comerciante. Tudo bem? Ainda no artigo 13, que é um dispositivo muito relevante, ele fala da possibilidade de se exercer o direito de regresso. Vamos supor que mais de um fornecedor da cadeia, mais de um, contribuiu para a causação do dano. Bom, se mais de um contribuiu para a causação do dano, todos respondem solidariamente. Mas vamos supor que o comerciante foi lá e pagou a indenização. Só que ele pagou a indenização por uma responsabilidade que não foi dele, foi do fabricante ou do produtor. Ele tem direito ao regresso daquilo que ele pagou, ok? Então vejam só, consumidor entrou com ação contra o comerciante paga a indenização. Pagou a indenização, mas só que não foi culpa dele, né? A gente não discute culpa nas relações de consumo. E aí, ele quer exercer o direito de regresso, ele quer reaver aquele valor que pagou o consumidor em indenização do fabricante ou do produtor. Ele pode, ele tem direito ao exercício desse regresso? Tem direito de regresso comerciante neste caso. Mas guardem, é vedada a denunciação da lide, ok? Artigo 88 do CDC veda a denunciação da lide. Ele pode exercer o direito de regresso em outra ação, ele pode utilizar a própria ação, mas primeiro ele paga o consumidor e utiliza a ação para fazer valer o direito de regresso, mas ele não pode denunciar a lide, ok? Vedada a denunciação da lide nos termos do artigo 88 do CDC. Bom, meus caros, chegamos ao fim de mais um bloco. Na sequência, o X da questão, ok? E se você também tiver alguma dúvida, por favor, provafinal@esapar.com. Até mais! Olá, esse último bloco do encontro de hoje, o X da questão, isso mesmo, vamos analisar questões que já caíram em provas de concurso público e também da própria OAB. Vamos então à nossa primeira questão de hoje. Em sua primeira viagem, com seu carro 0 km, Joaquim, fechado por outro veículo, precisa dar uma freada brusca para evitar um acidente. O freio não funciona, o que leva Joaquim transtornado a jogar o carro para o acostamento e em seguida abandonar a estrada. Felizmente, nenhum dano material ou físico aconteceu ao carro nem ao motorista, que muito abalado mal consegue acessar seu celular para pedir auxílio. Com a ajuda de moradores locais, se recupera do imenso susto e entra em contato com seus familiares. Na qualidade de advogado de Joaquim, qual seria a orientação correta a ser dada em relação às providências cabíveis? Então, antes de analisarmos as alternativas, vamos aí a um contexto. Qual que é o caso aqui? Comprou um carro 0 km numa primeira viagem, viu que os freios não funcionavam, jogou o carro para o acostamento, aquele susto, todo aquele transtorno moral, ainda que não tenha ocorrido nenhum acidente físico, material, ao consumidor ou ao seu veículo. Então, é esse o contexto. Você como advogado, neste caso, o que iria fazer? Primeira alternativa. Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face do fabricante do veículo. Tá certo ou tá errada essa alternativa? Lembrem-se, responsabilidade pelo fato, insegurança em razão de um defeito de um produto ou serviço que gera um acidente de consumo ou pode gerar um acidente de consumo.
Esse acidente de consumo pode ser tanto material como moral. Aqui houve ou não houve um acidente de consumo no aspecto moral? Ficou transtornado o consumidor neste caso. Ainda que não tenha sofrido um dano material, físico, ele ficou transtornado com o susto que levou ao precisar dos freios e estes não funcionarem. Então, a alternativa A está correta sim, responsabilidade pelo fato do produto, ok? Em face do fabricante, a montadora aí é quem deve responder. Vamos analisar as outras alternativas, encontrar o erro delas. Alternativa B, não há ação a ser proposta porque não houve dano. Houve sim danos morais. C, propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face da concessionária que vendeu o veículo a Joaquim. Aqui quem responde é a montadora, é o fabricante e não a concessionária. Por quê? Porque é responsabilidade pelo fato do produto. E o artigo 12 discrimina um a um os fornecedores. Então está errada a alternativa C. É contra o fabricante e não contra a concessionária. Alternativa D. Propositura de ação de responsabilidade civil pelo vício do produto em face do fabricante e da concessionária, uma vez que a responsabilidade é solidária. Errada também essa alternativa, por quê? Nós não temos aí uma responsabilidade pelo vício. Não foi uma mera inadequação. Deu enseja um acidente de consumo, proporcionou danos morais, estava na iminência de ocorrer danos materiais, danos físicos a esse consumidor. Portanto, alternativa A, a única correta. Próxima questão. Com base no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta acerca da responsabilidade na prestação de serviços, ok? Então agora aqui, responsabilidade na prestação de serviços. Então não é mais fato do produto, mas sim fato do serviço, ok? Alternativa A. O fornecedor de serviços ou de serviço responderá pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos somente se comprovada a sua culpa. E aí, meus caros, a responsabilidade aqui do fornecedor pelo fato do serviço é somente uma responsabilidade se comprovada a culpa? Não. Em regra, a responsabilidade do fornecedor pelo serviço prestado que gerou um acidente de consumo é uma responsabilidade objetiva, salvo se for um profissional liberal. No caso do profissional liberal, a responsabilidade será pessoal e subjetiva. Então, responsabilidade do fornecedor de serviços, regra objetiva. Somente o profissional liberal, que é a exceção à regra, responde de forma subjetiva. Então, letra A está errada, vamos a mais uma alternativa. Alternativa B de bola. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada independentemente da verificação de culpa. Errada a alternativa B. Por quê? A responsabilidade do profissional liberal deve ser apurada desde que verificada a culpa. É o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Alternativa B, portanto, errada. Vamos a mais uma. Alternativa C. O serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Também está errada a alternativa C. Não é porque vem um novo serviço com nova tecnologia que o serviço anterior é considerado defeituoso. Vimos isso no primeiro bloco, quando falamos do produto. Não é porque vem um produto novo que o produto anterior é considerado defeituoso. Não, ok? As inovações tecnológicas
quer de produtos, quer de serviços, não gere